que vem. Pode encerrar a transmissão. Vai ser semana que vem, senão eu vou devolver todo esse dinheiro. Vai ser semana que vem, senão acaba esse tempo. Acabou. Acabou. Então vai ser lá na Augusta, que foi lá que eu aluguei. Semana que vem. Vai ser na Augusta então, que foi lá que eu aluguei. Vai ser semana que vem. Então vai ser na Vai Augusta. ser semana que vem, senão eu faço um story hoje, falando que não tem mais tempo, não tem mais curso. Eu quero ver se tirar do seu cu pra devolver esse dinheiro. Do meu? Acabou. E do seu também, né, Vitor? Porque todo mundo Acabou. recebeu aqui. Você é a responsável por essa merda toda. eu- Você é a responsável, eu te pago metade do rendimento pra isso. Acabou, acabou. Não vou mais admitir isso. Não vou mais admitir. Aliás, eu vou fazer uma história agora falando sobre isso. Agora. Agora. Esquecendo que tecnologia pagou também. Mano, eles estão assistindo. Você desfazer das pessoas. Olá, gente, tudo bem? Hoje, durante a transmissão do curso de Kabbalah, né, nós tivemos esse probleminha, mas esse material subirá hoje para vocês, no máximo amanhã. Impressionante, doutor Mariel Marra, como esse camarada consegue mudar rapidamente, né? E como que é as redes sociais, né? Uma hora o cara tá agressivo, esculhambando todo mundo, ameaçando. 5 segundos, oi gente, tudo bem? Daqui a pouquinho tá não sei o quê. Boa noite, doutor Mariel Marra, um prazer imenso estar com o senhor mais uma vez aqui para a gente discutir esse assunto tenebroso do mundo gospel. Infelizmente, agora essa figura que quer tomar o lugar do Daniel Mastral foi um assunto, inclusive, que a gente debateu bastante aqui recentemente. Boa noite para o senhor, boa noite para quem está nos acompanhando aqui. Seja bem-vindo. Boa noite, Israel. Boa noite a todos que nos acompanham, que vão nos acompanhar também. E mais uma vez um prazer estar aqui com você, embora a gente esteja tratando aí de um tema bem difícil, né? E que tem a ver agora, infelizmente, com o mundo gospel, né? Jogaram o lixo do lado de cá do muro e agora a gente tem que lidar com isso aí. Pois é, rapaz. O pessoal está chegando já aqui na live, o pessoal já estava aguardando desde cedo para acompanhar essas novidades. Já não é de agora, mas tem uns 3 ou 4 dias que uma ex-assessora do Vic Baunilha tem denunciado ele, tem publicado várias coisas, inclusive tem dito várias coisas nos podcasts, que a gente vai repercutir aqui, mas a nova é que, na verdade, eu até já tinha comentado sobre essa possibilidade aqui, né? Ele é um camarada, pelo que a gente vê, ouve nos áudios e vê nos vídeos, muito agressivo, inclusive chega até a bater. Ele mesmo fala que bateu. Agora, eu já lhe pergunto, já vou só pegar essa primeira pergunta, doutor Mariel. Essa pessoa que foi agredida por ele é assessora, é namorada, é esposa? Quem é a vítima dessas agressões? Então vamos lá, vamos contextualizar, né? Primeiramente, ele foi casado com uma mulher, hoje com 57 anos, que se chama Antônia. Essa Antônia, ela tem um apelido de Deni, tá? Essa Antônia, ela foi casada com ele por um tempo, tanto é que ela chegou a adotar o sobrenome dele, né, que é Estevale, ou Estevale, sei lá qual é a pronúncia desse sobrenome. E aí, pelo que me disseram, o Vitor traiu a Antônia com a atual companheira dele, que se chama Raquel. Ele diz que a Raquel é a esposa dele, só que eles não são casados. E aí eu até aproveito para levantar esse primeiro ponto, porque agora ele é convertido, né? Ele diz que se converteu. Então, o fato é que ele está coabitando com uma mulher que não é casada com ele. Né? É em fornicação. Isso. E aí, completando o ciclo de mulheres que o que se tem notícia que foram agredidas por ele, tem também, além da Antônia e da Raquel, tem também a ex-assessora que se chama Daniele. A Daniele rompeu com ele tem umas 2 semanas atrás, e aí, naturalmente, essas denúncias de agressão, né, elas vieram à tona. Sim. Então, a própria Denise, a própria Daniele, que é a assessora, também foi agredida por ele. Sim. Ela também relata que ela foi agredida dentro de uma casa que eles estavam, e
tudo isso aconteceu naquela época em que ele prestou apoio ao Lula, isso lá em 2022. E aí ele chegou falando que todos os terreiros de axé, terreiros de quimbanda tinham se unido contra o Bolsonaro, em apoio ao Lula e tal. Só que depois disso, a própria campanha do Lula veio contra ele, pedindo para ele tirar esses vídeos do ar. Nem o Lula quis apoio do então luciferiano, né, satanista Vic Vanilla. E aí isso gerou ele diz que gerou uma certa perseguição contra ele, e aí também ele começou a denunciar, nesse meio tempo, outros companheiros do ocultismo, né, que ele dizia que eram pessoas envolvidas com assassinato de pessoas, de crianças e tal, e aí ele começou a dizer que ele passou a ser perseguido por essas pessoas. Se é verdade ou não, né, isso, primeiramente, não veio ao caso e também não tem como a gente checar. E aí, no meio dessas perseguições e dessa transição política maluca dele, porque da esquerda ele já pulou para a direita, né? Porque como ele foi chutado no meio da esquerda, de repente ele já apareceu ostentando um discurso conservador. Então, nessa transição aí, parece que ele teve que se ausentar de onde ele mora, e aí foi ele, foi a Raquel, foi a Deni, foi a Daniele, a assessora, ex-assessora hoje, e o marido da Daniele. Eles foram para uma casa, eu não me recordo agora onde que foi, mas foi fora de São Paulo, né? Então eles se refugiaram aí nesse ambiente. Só que aí, enquanto eles estavam lá refugiados, começou-se uma discussão entre eles, né? Segundo a Daniele, eles começaram a discutir, ele começou a agredir a Raquel, e no meio dessa agressão, ele tentou acertar um violão na Raquel. Só que esse violão acabou acertando a cabeça da Daniele. Chegou a machucá-la, ela foi até para o hospital, e tem registro dessas conversas. A Daniele, ela até já expôs essas conversas, e no meio dessas conversas, a própria Deni diz que também foi agredida por ele naquele dia. No meio da conversa, a Deni, né, a Antônia, ela fala que ela ficou com o braço todo roxo, porque arrumou-se ali uma confusão gigante. A Daniele teve que, de certa forma, segurar o marido dela, porque o marido dela, né, naquele ambiente, esposa sendo agredida pelo Vitor. Então, isso tudo aconteceu na frente de uma criança que, na época, acho que tinha 9 anos, uma coisa assim, 9, 10 anos. E foi, assim, um pandemônio, uma confusão, e tem registro desse dia, após a Daniele sair do local, ir para o hospital. A Raquel entra em contato com a Daniele, a Deni entra em contato com a Daniele, né, explicando a situação e pedindo que a Daniele informe o número do convênio e peça também uma ambulância. Só que o curioso é que essa ambulância que eles estavam pedindo, né, que para a Daniele pedir para casa, né, para atender a casa, não era para Raquel e nem para Deni. Era para o próprio menino Baunilha, porque, segundo a Raquel, ele tinha ficado muito nervoso e agora precisava de atendimento médico. Ele é complicado, né? É inimputável esse menino, né? Deve ser pois é, então ele agrediu 3 mulheres nesse dia, segundo o que se tem notícia, né? Registrado ali nas conversas. E aí, depois de agredir todo mundo, ele fica nervosinho e quer ser atendido, ter atendimento médico, aí chama a ambulância para ele e ele vai ser atendido naquele dia. Agora, esses áudios que a gente tem aqui, eles que são inclusive prints, eu vou colocar aqui na tela para o pessoal ouvir. Eles são desse episódio? Por exemplo. Esse aí que eu acho que eu te mandei é ainda outro episódio. Esse aqui.
Que é quando Ó, ele fala... negócio é o seguinte, ou você coloca uma advertência nessa garota, na semana que vem ela não recebe salário, eu desci a mão nela pela falta de respeito dessa filha da puta, eu desci a mão nela, ela tem que conversar com a Deni, ela tem que conversar com ela, porque elas trabalham, porra! Foi na psicóloga hoje, a psicóloga falou que ela não tem nada, uma filha da puta dessa, que me xinga, que me menospreza, tô mandando ela ligar pra Deni, ela me manda tomar no cu, como é que pode um negócio desse? Quer dizer, esse é o relacionamento que ele tem com essa Raquel dentro de casa, é nesse nível aqui. E a menina hoje ela tem 23 anos, né? Enquanto a Deni tem 57, essa Raquel tem 23 anos. As duas convivem juntas, né? Mas eu vou mostrar, esse diálogo aí, salvo engano, ele aconteceu em 2023, né? Tem a data aí no vídeo. Não tá dando para eu enxergar. Também não, só dá para ver o horário. Ah, dá para ver. É 23. Janeiro de 23. Janeiro de 2023, pois Isso, é. Isso. Então, isso aí ocorreu numa outra circunstância, porque conforme vocês ouviram aí no áudio, ele estava falando para a Raquel conversar com a ex-esposa dele, porque as duas trabalhavam, né, até então, dentro desse templo, que até apareceu no primeiro vídeo, né, com a imagem aí do capiroto atrás. Esse é o templo, né, que ele fundou, e tanto a Raquel como a Deni trabalhavam, né, dentro desse templo. E aí ele estava falando para a Raquel conversar com a ex-esposa dele, e a Raquel, segundo ele mesmo diz, ela xingou ele. E aí ele ficou descontrolado e ele mesmo fala que desceu a mão nela. Isso. Então, é difícil ele sustentar a tese, igual ele tem feito agora recentemente, publicando alguns stories, né, até abraçado tanto com a Deni como a Raquel, falando, não, nós estamos juntos, tá tudo bem. E ele fala que a Deni, ela mandou alguns áudios para a Daniele dizendo que ela bebia muito. Isso, esse vídeo aí. Esse vídeo ele publicou hoje, né? Ele publicou hoje, 23 de setembro, há umas 3 horas atrás. E ele está dizendo que está tudo bem, e aí ele faz a Deni dizer que os áudios que ela mandou para a Daniele, dizendo que ela tinha sido agredida por ele, a Deni, nesse vídeo aí, ela fala que ela fez isso porque ela bebia muito, que inclusive recebeu bebida da Daniele para que ela, então, mentisse a respeito do... Essa menina aí é a Raquel, né? Raquel, isso. Isso, essa é a Raquel. E a Raquel também fala que nunca foi agredida, que está tudo certo. Essa aqui é a esposa dele, essa senhora? Isso, essa é a Deni, essa loira é a Deni, e a Raquel é a novinha, né? Sim. Então, e eles moram com as duas. É a mais velha e hoje a atual companheira dele é essa novinha aí. E aí, nesse áudio, né, que a gente ouviu anteriormente, ele está dizendo que ele desceu a mão, não na Deni, mas na Raquel. Porque a Raquel xingou ele porque não queria conversar com a Deni. Então fica muito difícil ele falar que a Deni está mentindo porque bebia, ou porque foi induzida. A tese dele é essa, né? A tese de defesa dele é essa, que foi induzida pela Daniele a mentir a respeito das agressões. Fica difícil, porque é ele mesmo quem faz. A voz dele. Vão dizer que é IA, né? Vai dizer daqui a pouco que é IA. Se fizer isso, é pior, porque é só submeter o celular à perícia. Vamos ouvir a justificativa dele para essas agressões? Ou melhor, o que ele explica aqui. A Raquel está aqui. A Raquel é outra também, que falam que a gente se pega na porrada, que a gente se bate. Mas fácil ela me bater, ó. Ó o porte. Então, assim, ó. Fala aí, fala se alguma vez eu te bati, fala pro pessoal agora, eu registro. Não é nem louco, né? Primeiro que ficaria sem dente. Segundo que... Tá vendo? Ele então, não assim, tem, não toda mentira tem perna curta, mais curta que a minha, diga-se de passagem.
Toda E é mentira... difícil ter perna mais curta que a do Vitor. Toda mentira tem perna curta. Então, a Deni tá aqui, a Raquel tá aqui também. Essa família é abençoada por Cristo. Nessa família ninguém toca, porque ela tá ungida com o sangue do Cordeiro e demônio nenhum vai conseguir destruir a gente, tá? Nós estamos mais livres e mais felizes do que nunca com o Círculo dos Iluminados, que é uma fraternidade linda também. Então, nós vamos pra cima na justiça, mas quem vai fazer justiça é o cara lá, né não? E a justiça dele pesa mais. Ixi, tá brava, essa tá brava. Manda um beijo aí. Deixa eu voltar. Essa desculpa dele parece que não colou muito, não, né, doutor? É difícil, né? É um malabarismo de narrativa que fica difícil se sustentar diante do que já foi exposto. Aí ele fala também que foram áudios editados. Dá para ver nitidamente o comportamento dele, que não é assim um fato isolado, é recorrente. É recorrente. Tem vários registros. Eu até te mandei um print de uma outra situação onde ele fala que ele bateu de virar a cara, né? Um negócio assim. Como é que tá aí, Israel? Deixa eu ouvir aqui. Vamos ouvir enquanto eu pego esse print, então. Ô, Dani, eu só pedi a sacola que... Esse é a Raquel falando, no caso, né? Isso, essa é a Raquel falando. Ô, Dani, eu só pedi a sacola que eu não tô achando aqui que tava as capas que não era pra ter tirado. Eu só tô pedindo pro Vitor mandar mensagem pra Deni pra falar pra trazer a sacola. Simplesmente isso. Não tô causando nada, não tô falando nada. Só falei isso aqui e ele tá putinho porque ele tá fazendo outra coisa. Ó, negócio é o seguinte, ou você coloca uma advertência nessa garota, na semana que vem ela não recebe salário, eu desci a mão nela pela falta de respeito dessa filha da puta, eu desci a mão nela, ela tem que conversar com a Deni, ela tem que conversar com ela, porque elas trabalham, pô! Tem mais um print aqui, não sei se tem áudio nesse aqui também, mas o que fala? Quer dizer, qual o motivo dessa confusão toda? É porque elas não estavam se falando, pelo que ele falou ali? Isso. O que deu a entender foi isso, porque a Raquel não queria conversar com a Deni e por elas trabalharem dentro do templo, ele queria que a Raquel conversasse com a Deni. E aí ele estava, primeiramente, aí a gente tem um problema trabalhista, né, muito grave, porque ele estava falando que a mulher tinha que receber uma advertência, não podia receber pelo trabalho dela, simplesmente porque ela não queria conversar com outra funcionária. E, além disso, o cara está batendo não somente na companheira dele, mas também numa funcionária. Então, a gente tem um problema trabalhista muito sério, muito grave aí. E aí, eu acho que um pouco antes, tem aí um print da conversa, né? Onde ele fala, eu dei um tapa na cara dela, de virar a cabeça. Isso. Eu vou encontrar isso aqui. Aí a Daniele responde, né? Amanhã tudo de novo. Aí ele responde: aquela hora na sala, essa menina já apanhou tanto que é como se fosse bicho. Ele está dizendo, não sou eu, não. Verdade. Ele está dizendo aqui, aquela hora na sala, essa menina já apanhou tanto que é como se fosse bicho. Aí ele continua, bicha, o que você não aplica na sua vida. Você não recomenda para os outros, é fácil falar. Mas eu duvido que se a Anitta fizer isso, você não senta a mão, é desesperador. A Anitta é filha da Daniele, tá? Então ele está dizendo aqui que se a filha da Daniele fizesse algo de desrespeitoso com a Daniele, então a Daniele também teria que sentar a mão na filha dela, o que não justifica, obviamente. Mas aqui são duas relações totalmente diferentes, né? Uma relação é de mãe com filha, que tem ali o dever de educar, naturalmente não pela pancada, né? Mas ele está educando a companheira dele, que ele chama de esposa, na base da porrada. E é ele mesmo que está dizendo que deu um tapa na cara dela de virar a cabeça. Ou seja, não foi fraco. Né? E ele ainda complementa, ele fala que bateu nela como se ela fosse bicho. Bicho também não tem que apanhar, mas é o que ele está dizendo aqui. Que é como se ela fosse bicho. Bateu nela como se fosse bicho. E aí, agora, há 3 horas atrás,
A própria Raquel fala que nunca apanhou, que tá tudo certo, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Ou ela tem problema de memória, ou ela está sob coação, que também a gente não pode ignorar essa hipótese, né? Uma mulher que apanha na cara, de virar a cara, de virar a cabeça, e apanha que nem bicho, se ele falar para ela, olha, você vai gravar um vídeo aqui e vai falar que tá tudo bem, ela vai falar que não. Se ela falar que não, ela vai apanhar, né? Então a gente está aqui diante de um caso que a mim levanta uma forte suspeita, tanto é que eu já denunciei isso no Ministério Público de São Paulo, denunciei não só isso, mas também a intolerância religiosa dele, que a gente deve falar isso mais adiante. Sim, sim. Mas eu estou vendo que existe um forte indício de coação moral, tanto da Deni como também da Raquel. São duas vítimas que já confessaram isso, ele mesmo já disse que bateu, né? E agora elas estão gravando um vídeo para ele, falando, não, nunca apanhei, tá tudo certo, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, ele nem é doido de me bater. Ué, então o que é isso? Mentiu então, Vic? Falava que batia e não batia? Porque primeiro você vê o áudio, a voz dele totalmente descontrolada, falando que bateu. E aí também mensagens falando que bateu. Então, o que é isso? A própria Raquel, né? A própria Raquel disse que apanhou. Tem nos prints ela falando, né? Isso. A própria Raquel também fala que apanhou. Então, gente, é muito difícil, né? Muito difícil. E eu acredito que o Ministério Público, o melhor que ele pode fazer é instaurar um inquérito para apurar os fatos, aqui, chamar... Esse print aqui, doutor, esse print aqui, por exemplo, ó, tá claro aqui, ó. Ele me agrediu por nada. Ela tá dizendo. Quem tá falando é a Raquel. Tá aí, ó. Raquel, lá no topozinho ali, dá para ver que é o celular da Raquel. O Vitor vai alegar que isso aí tudo é editado, que isso aí foi feito no Photoshop. Só que o celular da Daniele está à disposição para a perícia. Ela entrega isso na polícia, a polícia faz ali a verificação das imagens e está tudo certo. Até o próprio perito que ajudou o menino Baunilha, lá naquelas mensagens que ele trocou com o Mastral, né? O perito também pode. Não. Ô, Dani, eu só pedi a sacola que eu não tô achando aqui que tava as capas que não era pra ter tirado. Eu só tô pedindo pro Vitor mandar mensagem pra Deni pra falar pra trazer a sacola. Simplesmente isso. No... Esse cachorro latino ao fundo, é ele latino? Ah, ele. Ah, não, cachorro. Você quer um cachorro? Meu Deus. Não é um cachorro latino, não. A sacola que eu não tô achando aqui que tava as capas que não era pra ter tirado. Eu só tô pedindo pro Vitor mandar mensagem pra Deni pra falar pra trazer a sacola. Simplesmente isso. Não tô causando nada, não tô falando nada. Só falei isso aqui, ele tá putinho porque ele tá fazendo outra coisa. Eu pensava que era um cachorro, mas não é. Ó, negócio é o seguinte, ou você coloca uma advertência nessa garota, na semana que vem ela não recebe salário, eu desci a mão nela pela falta de respeito dessa filha da puta, eu desci a mão nela, ela tem que conversar com a Deni, ela tem que conversar com ela, porque elas trabalham, pô! Meu irmão, esse camarada, desde a primeira vez que a gente fez falei sobre ele, inclusive, eu não lembro qual foi o vídeo, rapaz, mas tem um vídeo que eu fiz, uma reação dele, aí tá ele e tá ela numa série acho que foi na live que fizeram, falando alguma coisa do Mastral. Quando eu olhei pra cara dela, até nos comentários, muita gente comentou. Seguinte, ou você coloca. Pelo jeito, que pelo jeito ela apanhava dele. E ela tem a cara de ser oprimida de um jeito que não tem como você não achar isso. Talvez seja montagem, seja a conversa da Daniele, mas o áudio tá aqui, tem as conversas dela, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Tem uma que eu te mandei, eu acho que você já colocou aí, mas no texto, a Raquel tá falando aí, ó. Ele tá me batendo ainda. Entortou o meu celular. É esse aqui, não? Achei, é isso mesmo. Ele isso, olha o texto aí. Ele tá me batendo ainda. Quem está falando é a Daniele. A Raquel para a Daniele. Ele tá me batendo ainda. Entortou o meu celular. Dani, eu tô indo para Franca, tá? Ela anteriormente ela morava em Franca, né? A casa da família dela é lá. Pode me demitir depois disso. Você faz o melhor. Aí, quem começa a falar já não é mais ela.
Aí tá vendo uma outra mensagem em Ele toma caixa o alta. telefone dela, né? Ele toma o telefone dela. Aí já tá falando, essa menina vai me matar do coração. Aí É. é o próprio Vitor. Aí olha só como que prova. Ele entortou meu celular, ou seja, ele pegou o celular dela. E aí ele mesmo digitou no celular dela, em caixa alta, obviamente gritando, essa menina vai me matar do coração. Ele tomou o celular da mão dela. Então, alguém que faz isso, olha, Polícia Civil, Ministério Público, eu acho, aí eu vou falar da minha opinião, né? Eu acho que tanto a Raquel como a Deni, hoje, elas estão sob forte coação. Elas estão coagidas e estão gravando vídeos dizendo que nunca teve nenhum problema, exatamente porque conhecem quem é o menino Baunilha. E ele só faz isso contra a mulher, tá, Israel? Pode ficar tranquilo que ele não vai tentar te bater. Mas não. Mas cão que ladra não morde, né? Já dizia isso também. Ele só faz isso com mulher. É. Caramba, cara. Aí ele fez hoje uma série de histórias. Antes de mostrar a série de histórias que ele fez hoje, eu vou mostrar um trecho da entrevista que a Daniela, a Fernanda, né? Fernanda Piacini do acho que é isso, né? Do Piacentini. Toda vez eu me confundo na voz dela, no sobrenome dela. O canal é The Exposed Brasil. Muito bom o canal. Sugiro que você vá lá ver. A Fernanda tem feito um trabalho extraordinário, inclusive trouxe, né, várias informações sobre o caso Mastral e agora está fazendo uma cobertura incrível sobre esse caso também desse camarada que quer ocupar o lugar do Mastral. E aí ele entrevistou a Daniele. Essa que é a Daniele, né, doutor? Isso. Essa é a ex-assessora que trabalhou com ele, salvo engano, durante uns 2 anos e pouco. E aí, após essa conversão, né, eu coloco entre aspas, não porque eu consigo checar o coração dele, porque isso ninguém consegue. Mas porque ele não tem demonstrado frutos de arrependimento, frutos de uma conversão genuína. Então, embora a gente não consiga checar o coração de ninguém para aferir sobre a conversão de alguém, mas aquele que realmente é convertido, ele apresenta frutos, né? Ele apresenta características de alguém que realmente foi convertido. E os stories atuais dele não demonstram isso. Exatamente. E já tinha, sem contar o próprio passado bem recente dele, onde ele fala que se quisesse ganhar dinheiro de evangélico era muito fácil, era só abrir igreja e falar da teologia da prosperidade, misturar cabala, esoterismo e etc. Mas vamos ver o que disse aqui no canal da Fernanda? Vou ficar com a Anitta aqui. O índio tem que chegar para eu sair. Ela, aí tá bom, Dani, depois a gente se fala. Eu falei, não deixa ela sair. Não precisa vir, não, beijos. Aí eu, por que não tem nada que liberar agora? Morreu. Agora vai começar. Tá? O filho da Deni morreu. Tá difícil aqui. Por favor, não liga agora. É pior, por favor. Isso, não venha com criança. Não venha nem agora que a gente precisa e não venha também mais em dia de ritual. Não venha nunca, tá? Porque se não pode vir agora, também não precisa vir nunca, beleza? Não venha com criança nunca, porque aqui é um lugar muito, muito ruim para criança, realmente. Ah, agora tá indo certinho aí. Tá indo certinho. Foram muitos que aí chegaram. Aí ele querer que leve a Anitta para ver o corpo. Ó, agora você vai conseguir, você vai dar os plays, acho que vai ficar melhor pro pessoal. Tá, chegaram 8 horas no horário da live. Quem foi que morreu? Eu não entendi essa parte da morte. Então, o filho da Deni, aquela senhora de 57 anos. Sim. Então, no contexto dessa conversa aí, o filho dela tinha acabado de falecer, né? Tava lá um corpo estendido no chão, e ele queria que a Daniele, a assessora dele naquele momento, deixasse a filha pré-adolescente em casa sozinha, porque o marido dela não estava em casa. Ele queria, porque queria que a menina ficasse em casa sozinha e ela fosse até o local onde o corpo estava lá no chão para atender a ex-esposa dele. E aí a Daniele está falando que não tinha como, que estava com a filha e tal. E aí esse áudio aí, onde ele fala, não precisa vir não.
E não precisa trazer criança, não, porque aqui é muito ruim para criança. Esse cara morreu como? A Daniele, ela explica aí que eu acho que ele... Não sei, eu nem prestei atenção nisso. Tá. Eu não sei a causa da morte, nem sei se ela explicou aí nessa live se foi em questão de álcool, eu não me recordo, então eu prefiro nem falar, tá? Tá, vamos seguir. Então foi bem complicado. Aí, o que está acontecendo para a gente saber? Tá bom, Dani, depois então a gente se fala, não deixa ela sair, não precisa vir não, porque não tem nada que liberar ela agora, eu não vou para ir com criança, você falando para ele, eu vou esperar o índio chegar, que é o seu marido, né? Isso. Aí tem mais áudios. Que é esse que eu coloquei agora, acho que vai dar o play no áudio. Isso, não venha com criança. Não venha nem agora que a gente precisa e não venha também mais em dia de ritual. Não venha nunca, tá? Porque se não pode vir agora, também não precisa vir nunca. Beleza? Não venha com criança nunca, porque aqui é um lugar muito, muito ruim para criança, realmente. Cara, esse menino é uma criança, cara. Pelo amor de Deus. Não sabe o menino mimado que tá com raiva, chateadinho porque furou a bola? Pelo amor de Deus, a galera tá levando esse camarada a sério. O que tem? O que tem? Ele tava causando, eu falando, você querer que eu leve a minha filha para ver um corpo? Meu marido chegando, eu vou imediatamente, né? Estou cancelando o Mystic Fair, tá? Não tô indo mais para Belo Horizonte. Vou ficar com a Deni esses dias, enquanto ela volta do impacto. Obrigado pelo auxílio, tá? Entendo como é realmente cuidar de uma criança. Eu só não entendi por que a Anitta pode ir pra balada com você às 3 horas da manhã e você não pode vir aqui ajudar uma funcionária do templo que acabou de perder um filho, né? Coisa que eu não quero nem pensar como deve ser, né? Olha isso aí. Então, assim, pode enfiar sua compaixão no seu cu, no seu rabo, junto com a sua empatia. Você vai para Belo Horizonte o dia que você quiser, se não quiser ir também, foda-se. Eu não piso nessa terra, eu não vou pra Mystic Fair com você. E aqui também não é para entrar mais criança nenhuma. Você viu ele pegando, eu não quero nem pensar o que é perder um filho. Você viu esse toque que ele me cutucou? Só que eu cheguei lá, a Antônia não tava lá, ela tava na casa, eu fiquei procurando ela pela Moca, achei na casa da sobrinha. Ele nem... Bom, esse é só um corte da entrevista que foi feita. Vão lá no canal da Fernanda, o The Exposed Brasil. Deixa eu voltar aqui, meu pai, toda vez eu confundo aqui as coisas. E vocês vão ver a entrevista completa lá, que foi feita. Tá lá, The Exposed Brasil. Obrigado, Fernanda. Tá dado os créditos. Alguém perguntou aqui onde é que eu acho essas bombas. O GG dos memes é quem... GG dos memes é o cara. Está nos acompanhando, inclusive, aqui. A Bru, acho que é Bru só, tá meio que defendendo o Vic, né? É um direito de todo mundo, né, doutor? Ela diz assim, a Daniela via as agressões e nunca denunciou. Essa também não engana. Só besta acredita. Mas é uma pergunta que, de fato, tem que ser feita. Por que a Daniela nunca denunciou, doutor? Isso que é advogado dela, inclusive, né? Estou falando com o advogado da mulher. Por que ela nunca denunciou? Ainda não sou advogado, não. Tá. Tem que assinar esse contrato, então. Assina esse contrato aí. Porque ela vai ser bombardeada. Ele vai com tudo pra cima dela. Estou à disposição, mas ainda não formalizamos um contrato. Mas o que acontece é o seguinte. Eu devolvo a pergunta. Vocês estão vendo aí áudios confessos de agressão. Por que a Daniele, a Raquel e a Deni também nunca denunciaram e estão agora gravando vídeo falando que nunca aconteceu? Bom, obviamente a questão da coação, né? Tem medo e por isso que não vai. E eu até entendo isso, porque diante de casos e casos de violência doméstica, não é comum, né? Não é raro, melhor dizendo, né? Não é raro você ver mulheres que permanecem em uma situação como essa por anos, apanhando por anos, e nunca denuncia. Sim. Até que chega um momento que o marido vai lá, bate, mata, carboniza o corpo, e aí todo mundo fica assustado. Nossa, eles na frente de todos era tudo muito lindo, ninguém desconfiava. Por que nunca denunciou antes? Mas é o que acontece, gente. É um bem-vindo ao mundo real. Talvez quem está perguntando, né, não conheço, e com todo respeito, tá?
falo isso com todo respeito, talvez quem está perguntando tivesse uma atitude diferente e tem que ter essa atitude. Que essa live aqui não seja apenas para denunciar as agressões do menino Baunilha, mas também para chamar a atenção para essa questão da violência doméstica que ocorre dentro do mundo gospel. Tá? Isso ocorre dentro do mundo gospel. Bastante. E por que não denuncia? Primeiro, tem medo do marido. Segundo, tem medo do escândalo, né? Às vezes é a mulher de um grande pastor aí, um mega conhecido, não quer denunciar, porque se denunciar, aquele mega pastor, ultra mega conhecido, vai perder todas as portas que ele tem dentro do meio gospel, com isso cai receita, tem filhos envolvidos também, dependência econômica, dependência emocional, enfim, as respostas são várias, né? Cada um agiria de uma forma diferente, mas a gente não pode medir o outro a partir da nossa regra, da nossa régua. Bom, tem mais uma série de histórias que ele fez aqui, eu capturei a tela, vamos ver até onde a gente vai aguentar ver, porque ele fala cada bobagem, vamos ver aqui. E agora, uma vez desmascarada a fake news do diploma, eu estou segurando a Antônia, a minha grande companheira, estou segurando a Raquel também, porque elas querem colocar a boca no trombone de tudo que elas viram, presenciaram e fizeram. E nós vamos fazer essa live lá no meu canal do YouTube, vamos dar nomes também, nomes aos bois, né? Nomes à boiada da quimbanda também. E a gente está se programando, claro que a gente está cuidando da nossa proteção, né? Em primeiro lugar, já contratamos segurança 24 horas por dia, mas vamos colocar tudo no trombone. Gente, eu não vou sair da internet antes de fechar as portas do inferno, que eu ajudei a abrir. Vocês podem ter certeza disso. Eu acho interessante isso aqui, né, cara? Ele fala que ele ajudou a abrir as portas do inferno. Rapaz, e é impressionante como a galera gospel acredita nisso, né, irmão? Como que a galera gospel acreditava em Daniel Mastral, né? Então não é muito difícil você migrar do Mastral para o Vic. É verdade, é uma linha, né? No meio nessa mistura de fé cristã com ocultismo. Então você fica ali nessa mistura. E o pessoal acredita, porque bastou falar mais alto, gritar um pouco mais alto, nossa, aí tá vendo? Tem autoridade, sabe muito. E tem gente disputando agora os louros da conversão dele, né? Nossa, eu orei muito por ele, glória a Deus pela conversão, que bênção, né? Agora, olha só como que é estranha essa conversão. Conforme eu disse, eu não tenho como aferir o coração dele, mas vamos ver os sinais. Ele converteu? Converteu. Tem quanto tempo? 1 mês, 2 meses atrás. Bacana. De novo convertido, ele já está falando em abrir uma igreja. Um templo. Mas ele disse aqui que não vai abrir mais não. Ele explicou por quê. Isso. Aí como as pessoas não procuraram ele, aí ele se colocou no papel do próprio Jesus e do próprio apóstolo Paulo, né? Porque eu tentei dar a mão para vocês, mas vocês não quiseram. Isso aí. Então, eu não vou mais salvar vocês. Você tem esse vídeo aí, essa explicação dele aí? Que você está fazendo isso porque você se sente culpado por ter prejudicado pessoas, né, na magia, na feitiçaria, na bruxaria. Gente, culpa não é de Deus. Eu me sinto arrependido. Então, para mim é simples. Se eu ajudei a abrir as portas do inferno na internet, né, e agora eu tô vendo uma mudança no mundo todo. Ele é o bichão, velho. Ele ajudou a abrir o inferno, ele é o bichão mesmo. Para acabar com o satanismo no mundo, então eu tô vendo os esforços do Kanye West em denunciar todo mundo lá da turma do Puff Daddy, que fazem parte das seitas, que eu vou falar para vocês nessa live do YouTube também, como isso tá ligado aqui no Brasil também, como eles recebem financiamento do George Soros, da elite satânica do mundo. Então assim, se eu tô vendo que Jesus tá fazendo um milagre na vida de tanta gente, e tanta gente tá combatendo, eu tenho que me posicionar. Né? E o meu posicionamento aqui começa com essa farsa da Kimbanda, que não é religião, diga-se de passagem. Vamos falar tudo, gente. Golpe de cabeça congelada, como que funciona tudo isso daí? Cabeça de bicho congelada, vamos falar tudo isso aí na live. Outra coisa, quem é... O primeiro sintoma, aí eu vou ter que falar, o primeiro sintoma de alguém que é convertido, ele tem que pregar o amor de Cristo, ele tem que falar sobre arrependimento, de como ele se arrependeu, de como ele é uma nova criatura. Não é usar
da sua história de conversão para atacar outras religiões, para atacar outras pessoas? Por que não fala da conversão dele? Por que não conta o testemunho dele? Por que a gente não vê ele falar sobre amor, sobre misericórdia, sobre perdão, sobre ele perdoar, sobre ele pedir perdão? Não tem. É só falar de religiões que perseguem, porque ele ajudou a abrir as portas do inferno. O cara é o bichão. E agora tem que ajudar a fechar. Ele vai fechar as portas do inferno. O cara é violento, irmão. É violento. Não tem jeito, né? Não vamos prevalecer contra a igreja, vírgula. Não, é contra Com ele. a ajuda do menino Baunilha. Tem que botar essa vírgula na Bíblia aí, porque ai de Jesus se não fosse Baunilha, né? Eu perguntei para Cristo, falei, Jesus, e agora? Eu falei assim, não queira salvar tua pele. Ó, só mais uma observação, olha que interessante, Tuto. Há 15 dias atrás, qualquer vídeo que ele fizesse, ele não falava de Jesus. Não citava a palavra de Jesus, né? Aí a gente começou a cobrar, cadê? O cara se converteu, não fala de Jesus, né? Porque ele é judeu, então o judeu só fala Yeshua, Yeshua, Yeshua. Ele já mudou o discurso. Agora já fala de Cristo, já fala de Jesus. Fugir ele aprende rápido, pelo menos isso. O que é de César. Dê a César o que é de César. Eu ouvi isso no meu coração. E eu acatei, eu falei, pô, como é que eu quero ser um homem novo se eu tenho medo do meu passado? Eu não tenho que ter medo do meu passado, eu tô bem resolvido com o meu passado. Eu sei de onde eu vim. Mas será que essas pessoas que estão falando de mim, elas não temem o passado? Será que elas têm essa mesma coragem que eu tenho, essa mesma fé em Cristo? Porque Cristo salva. Será que elas sabem disso? Não sei, vamos saber na live. Eu lembro que eu postei um vídeo pra vocês, é que vocês têm memória de tucunaré, né? Não lembram nada, mas eu... E ele ainda faz uma massagem no ego dos seus seguidores, né? Vocês têm memória de tucunaré, memória de peixe, não lembra nada não. Postei, acho que ano passado, o vídeo em que eu já falei do Gustavo Lima, falei da Luísa Sonza aqui no Brasil também, e eu evidenciei com toda a simbologia dos clipes o envolvimento deles. Então lá no Brasil tem o Jay-Z, tem a Rihanna, tem a Beyoncé, e tá tudo muito às claras. Jesus falou que no fim dos tempos tudo ia ficar muito revelado, para vocês poderem fazer a decisão de vocês. Então eu preciso de todos vocês que façam cortes dos meus vídeos, que propaguem e que façam cortes das minhas lives do YouTube. Eu fiz uma live riquíssima no YouTube, e na próxima semana eu vou fazer uma mais forte ainda. Agora, verdade seja dita, muito cristão assiste meu conteúdo e fica caindo em fake news de internet, fica acreditando que eu vou criar igreja, mesmo eu tendo falado que eu não vou, que não é meu interesse criar igreja. Eu só ia criar igreja se houvesse demanda, se houvesse atenção popular. Vencemos. O pessoal não se interessou, então eu não vou gastar dinheiro com igreja. Vencemos, mano. Eu acho que a vitória vem aqui, né? Quando ele diz, não teve demanda. Ele disse, não teve demanda, não teve procura. Então... Não, e por aí você vê que nem os seguidores do Mastral abraçaram, porque verdade. Ele queria pegar todo o legado do Mastral, se colocou ali como uma viúva do Mastral e falou, não, eu vou dar continuidade. E parece que o pessoal não foi muito atrás, né? Porque não teve demanda. Ele mesmo está falando que não teve interesse, só que ele culpa as pessoas, né? Ele não é o errado, não. Coitado, não cara. teve demanda não é porque ninguém acreditou nele, não. É porque né, as pessoas não querem a luz. É isso aí, não querem a salvação. Falado que eu não vou, que não é meu interesse criar igreja. Eu só ia criar igreja se houvesse demanda, se houvesse atenção popular. O pessoal não se interessou, então eu não vou gastar dinheiro com igreja. Mas não existe essa de você ser cristão e você não ajudar a combater. Não existe essa de você ser cristão e não acreditar na conversão do outro, no coração do outro. Ainda tem cristão que duvida de mim. Ah, mas tem os seus motivos. Não temos tempo para ter motivos. Ou acredita em mim, ou sinto muito, eu não vou poder oferecer o que eu tenho para contribuir. E aí vocês entregaram o país de vocês. Então, cristão... Meu Deus, cara. Só tem ele para resolver o problema. Se não for ele, irmão. Não, vocês entregaram o país de vocês, ou seja, o país vai agora afundar porque o Vic não vai conseguir fundar a igreja dele. Pronto. Brincadeira, cara. Meu Deus. É um doente. Então que é cristão, compartilha, manda os conteúdos para a igreja, faz os cortes. Dá pra gente salvar, dá pra eu me redimir perante Cristo e dá pra gente pelo menos amenizar as dores da chegada, do retorno de Jesus. Como é que a gente faz isso? É simples, só compartilha. Se você compartilhar... Não, olha como que ele é escatológico, né? Vamos amenizar as dores da grande tribulação, né? O que ele está falando é de uma escatologia dispensacionalista. Não,
Vamos compartilhar os meus vídeos aqui, porque a grande tribulação, quando chegar, ela vai chegar mais amena. Não resolve, não, mas ameniza. Ameniza. Rapaz, é sério. Ameniza, porque ele é agora o Salvador, abaixo de Jesus, ele é o mini Salvador. Complicado. Vitor Carvalho. Complicado. Pessoal, agora eu vou chamar a personagem que vocês querem conhecer. Eu vou fazer um podcast com ela, porque ela viralizou na internet, mas de uma forma negativa, né? De uma forma mentirosa, inclusive. Fizeram mentiras com os áudios dela. Então eu tô aqui na minha cozinha, daqui a pouquinho eu vou descansar lá ao ar livre, na minha piscininha. Mas antes eu vou chamar ela para ela dar o parecer dela para vocês da internet. E ó, não julguem, é uma senhora, tá? Ela tem os seus problemas de saúde. Se eu perdoei, vocês também têm que fazer o esforço de perdoar. Tá? Eu não entendi isso aqui. O que ele perdoou? Parece que ele se colocou ali no lugar de Jesus, né? Porque eu perdoei os pecados dela. Eu não entendi essa fala, viu, menino Baunilha? Depois você explica aí. Mas eu já vou chamar a atenção para o que ele vai falar depois. Ele não fala que é ex-esposa dele, ele fala que é governanta, que é funcionária. Repara aí no que ele vai falar. Verdade. É uma senhora, tá? Ela tem os seus problemas de saúde. Se eu perdoei, vocês também têm que fazer o esforço de perdoar, tá certo? Porque ela não tá de hoje na minha vida, tá há 12 anos. Ô, Deni. Olha lá, perceberam que o Vic nem fala mais de Mastro, é verdade. Não tem mais hype, né? Ele agora tá em evidência. Ele quer que ele fique em evidência. Não chora mais, não tá de luto, não teve missa de 7º dia. Acabou. Ele conseguiu trazer para ele a atenção com essa historinha de que vou abrir igreja, me converti, falando judaico e pronto. Oi, moleque. Fala pro pessoal, quanto tempo que nós conhece? 12 anos. 12 anos, né? Então, essa é a Deni, minha... Então, é óbvio que a gente não vai falar o nome aqui da pessoa. Esses ataques... Agora, gente, eu evito essa exposição, por Deus que tá no céu, porque eu evito expor pessoas. Eu não vou nem falar o nome dessa doente que tá compartilhando áudio meu com a Antônia. A Antônia tá aqui. Outra coisa, quando vocês forem saber da vida de alguém, procura se tem condenação, se tem boletim de ocorrência, se tem... O que tem? Vocês podem pesquisar minha vida inteira na internet. O meu nome tá aí, ó, pra vocês. Victor Stavali, Antônia Valdenir Rodrigues, Raquel Cristina Araújo Silva. Então vocês podem pesquisar, ver se tem algum BO de agressão, ver se tem processo, tem condenação, enfim. Falar na internet todo mundo fala. Agora, uma coisa que eu vou falar, que eu posso provar, e ela tá como testemunha. O que você já viu dessa pessoa nos nossos eventos? Ela usando drogas junto com o marido dela. Pode falar. Junto com o marido dela no banheiro. Entravam os dois juntos. E você ainda recolhia, né? E eu ainda ia lá e limpava ainda. Não fala o nome da droga. Não. Essa moça tem filha, gente. Tem uma filha de 12 anos, que sofreu assédio, inclusive. Você lembra que a menina foi assediada por um descuido dela? Você lembra disso aí, dessa fase toda? Lembro. Que a gente ajudou, graças aos meus esforços também, e da equipe. Você viu que 10 segundos atrás ele disse, não exponho pessoas. E aí começa a contar um monte de coisa da mulher. Que a gente foi atrás do cara que abusou da menina. Sim. Mas você lembra o inferno que é essa moça? Lembro. Ela é descontrolada, gente. Ela toma remédio controlado. Uma das coisas que me fez despertar de onde eu tava era esse tipo de companhia. Eu nunca usei álcool, nunca usei droga nenhuma. Eu faço toxicológico quando vocês quiserem. Eu vou fazer um toxicológico essa semana. É bonito de se ver meu toxicológico que não tem nada. Se eu fizer um toxicológico de 10 anos, não tem nada. Nunca usei droga, nunca usei nada. Eu tô de prova disso. Eu sou meio disso. maluco, mas eu não uso nada. Agora, o dessa moça, gente, é remédio controlado pra dormir, bate na filha. Eu tenho mensagem de agressão no meu celular. Inclusive, quem puder ajudar, entre em contato com a gente, que a menina tem 12 anos, já passou em assédio na mão dela. Tô tentando até falar com o pai dela também. Enfim, tá bem difícil mesmo. Mas, graças a Deus, nós... Então, ó, Antônia tá aqui, a Raquel está aqui. A Raquel é outra também, que falam que a gente se pega na porrada, que a gente se bate. Mas fácil ela me bater, ó. Ó o porte. Senhor... E aí ele faz uma oração. Aí eu não tenho paciência com oração. Em hebraico. Em hebraico. Israel, repara na linguagem não verbal dele quando ele pega a Deni ali. Controle e domínio, né? Eu reparo muito nesses detalhes, sabe? E o corpo fala, e a linguagem não verbal dele ali, quando ele pega ela ali pelo pescoço, demonstra que ele domina aquela mulher, domina a mente dela.
E, obviamente, ele fez ela dizer, né, pelo menos parece isso, parece que ele fez ela dizer o que disse aí nesse vídeo. Assim como fez ela também, há uns dias atrás, quebrar várias estátuas e, segundo ele, estava libertando ela do ocultismo. Coisa que também a gente precisa refletir sobre isso, porque eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas quando nós tivemos a Reforma Protestante, surgiram grupos dos iconoclastas, né, Israel? Que eram grupos de pessoas que tinham passado pela Reforma, mas eles eram radicais, entravam nas igrejas católicas e começavam a depredar as igrejas católicas. E esses iconoclastas, eles sofreram retaliação e resistência do próprio Lutero, né? Então, mais um erro do menino Baunilha, porque ainda que de fato ele seja convertido e tudo mais, ele está indo por um caminho que é um erro histórico dentro da igreja protestante. Os iconoclastas foram rechaçados pelo próprio Lutero. Sim. Então está errado de toda forma o que ele fez, e fez essa senhora fazer juntamente com ele, está errado. Está errado. A gente vai falar sobre isso mais à frente, Israel? Vai sim. Eu estou recebendo só um vídeo aqui. Não sei se vale a pena colocar esse vídeo. Vou ver aqui, viu, Caleb? O Caleb mandou um vídeo aqui. Mas tem, além disso, além desse assunto aí, tem a questão da intolerância religiosa dele, que isso foi muito grave também. Mas antes da gente pular e mudar de assunto, eu vou lhe perguntar, como advogado, o seguinte: essas agressões que ele mesmo disse que ter feito na Raquel e nas outras mulheres, mesmo contra a vontade delas, isso pode virar um caso de polícia? A polícia pode investigar essas agressões? A Maria da Penha, por exemplo, cobre esse tipo de violência quando a própria vítima não quer denunciar? Sim, é uma ação penal pública incondicionada, né? Então não está condicionada à representação da vítima. E graças a Deus por isso, porque antes a vítima ela tinha que representar, né? Sim. Se não representasse, os agressores ficavam impunes. Aí teve uma alteração legal, e isso significa que, mesmo sem a representação da vítima, mesmo a vítima falando que está tudo bem, que não tem nada de errado, ele é um excelente marido, um excelente companheiro, se houver, né, aí está o desafio do Ministério Público e da Polícia Civil, mas se houver um acervo probatório que indique as agressões dentro de um contexto doméstico, se aplica a lei da mesma forma, né? E aí não depende da vítima representar, ir na polícia, falar que apanhou. Se houver provas disso, né, que pode ser de maneiras diversas, né, as próprias mensagens seriam utilizadas como prova, pode ser ofertada a denúncia, e após a denúncia, o Vitor pode sim ser condenado por causa dessas agressões. Entendi. Perfeito, né? Menos mal, menos mal. Doutor, nos comentários aqui estão dizendo que a Raquel é um homem. Procede isso, homem trans? Não, não. A Meire disse que no canal da Fernanda, ela falou que a Raquel era um homem trans quando foi para casa dele. Aí outra pessoa comentou também. Não, eu acho que o pessoal entendeu errado. Na live, a Daniele falou que ela se identificava como trans, mas é uma mulher trans. Então é uma mulher que se identifica como homem. Entende? E não um homem que se identifica como mulher. Entendeu? Acho que o pessoal meio que entendeu errado aí com a questão do trans. Ela não é homem. Ela é mulher. Biologicamente ela é mulher. Isso. O cromossomo dela é XX. É X, né? XY. Isso. Só para deixar claro. Mas eu nunca vi ela falando sobre isso. Tá? Então, eu não sei da questão da sexualidade dela, e eu não vou entrar nesse aspecto, porque me faltam elementos, né, para falar sobre isso. O que eu me lembro é da Daniele falando isso, de quando ela chegou, ela se aproximou, parece que ela se apresentou como trans. Então, é uma mulher que
acreditava ser homem, né? Mas hoje ela vive com o Vic, então não sei como que é essa relação dos dois, tá? Tem aqui, ó, tem um vídeo que eu acabei de receber, vamos assistir. Eu queria que o senhor tentasse explicar para a gente quem é que aparece nessas imagens, já que o senhor conhece todo mundo aí. Esse é o Vic, no caso, né? De cabelo vermelho, vestido de drag. É isso? Isso, é. E essa senhorinha aqui, essa que é a Antônia? Ou é a Daniele? Não, esse é o Vic, né? Que era um personagem que ele incorporava, acho que Babylon, um negócio assim. E ele fala que ele fazia drag como um motivo de desafiar sua própria personalidade. E foi assim, vestida de drag, que a Daniele o conheceu. Meu Deus. Isso já mostra exatamente isso que a gente vem falando sobre esse cara, né? A facilidade com que ele tem de mudar de personalidade, né? Uma hora ele tá de um jeito, outra hora tá de outro. Uma hora é uma religião, outra hora já é outra. É um artista, né? É um ator. Isso aí eu tenho que concordar. Realmente ele tem essa personalidade artística mesmo de mudar muito fácil e interpretar um papel. Agora tem um recado dele para os evangélicos. Vamos ver. Teu burro. E você tá falando aí na internet, seu animalzinho. Você é um animalzinho analfabeto, sabia? Você tá falando aí na internet que o Vic veio pro cristianismo tirar dinheiro de crente, que ele quer abrir igreja. Eu quero que vocês e a igreja vão pra puta que eu pariu. Isso é agora, né? Isso não é há 2 anos atrás, não. Isso é agora, nesse contexto agora. Já está convertido. Já está convertido. Né? Nova vida. Né? É o menino baunilha convertido. Isso aí. New life. Sabe por quê? Porque eu não preciso do dinheiro de fudido de vocês. Eu não preciso. Pegar o luciferianismo, me tornar um pastor, provavelmente eu ganharia por faixa de 1 milhão, 2 milhões por mês. Fácil. Pelo meu conhecimento que eu tenho de cabala, de esoterismo, etc e tal, eu faria uma igreja com todos esses fundamentos, só que do ponto de vista cristão. E eu conseguiria manipular as pessoas muito rápido. Eu acho que esse cara deve estar endemoniado com a gente, mano. Seu burro. Seu burro, eu acho que ele tá, porque ele achou que conseguiria fazer isso mesmo, cara. Na teoria, né? Na teoria é fácil, né? Você chega, você abre uma igreja como se fosse uma padaria ou um boteco, né? Na teoria isso funciona. Só que, por exemplo, eu me converti, eu tive um encontro com o Senhor em janeiro de 2000, então já tenho 24 anos de caminhada, né? Sim. Eu realmente fui ser ordenado pastor em 2022. Então foram 22 anos de caminhada servindo a igreja, né? Até que realmente eu fosse ordenado. E eu acho que esse tem que ser o caminho. Mas o Vic não. Antes de ser batizado, que nem batizado ele já está pensando em abrir uma igreja. E aí, como o pessoal não foi atrás da ideia dele, ele chama todo mundo de animalzinho. Animalzinho. É surreal, é surreal isso. E você tá falando aí na internet, seu animalzinho. Você é um animalzinho analfabeto, sabia? Pois é, mano. Deixa eu mostrar para quem. Eu vou mostrar mais um vídeo para quem chegou do meio da live, então até agora há pouco, não viu esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui mostra quem é o Vic Baunilha quando a câmera está desligada. Vamos ver. Pode encerrar a transmissão. Vai ser semana que vem, senão eu vou devolver todo esse dinheiro. Vai ser semana que vem, senão acaba esse tempo. Acabou. Acabou. Agora tem um comentário inteligente aqui do Maurício Zimmermann. A conversão é diária. Não existe isso de sair do satanismo e já virar um mestre cristão. Exatamente. Não dá, cara. Você vai levar pelo menos uns 10 anos. E eu estou colocando assim por baixo. Até você conseguir, de fato, ter a transformação. Essa de que o cara vai
O próprio apóstolo Paulo, muita gente acha que ele caiu do cavalo, ficou cego, foi batizado, já começou a pregar. Não foi assim, não, irmão. Teve um processo, né? Aquilo que Jesus disse a Nicodemos, é só nascer de novo. Não é só chegar e do nada nascer de novo. Até para nascer existe um processo. Até para nascer existe uma gestação, um período de gestação, para o camarada nascer. Então não dá para você ter uma vida transformada, uma mente transformada, de um dia para o outro, em 2 meses, em 3 meses. E do nada já abrir igreja. Ô Israel, isso que você está falando é tão importante que a gente até extrapola essa questão do Vic, porque se a gente for buscar historicamente, lá da igreja primitiva, nos primeiros séculos, o que é chamado hoje de discipulado, naquela época era chamado de catecumenato, né? Que depois virou até catequese, né? Mas o primeiro cristão, né, o novo convertido, até ele realmente se batizar, ele passava por um processo de 3 anos de discipulado. Isso na igreja católica? A igreja é histórico, né? Tem documentos que mostram isso. O catecumenato, que é antes da pessoa se batizar, antes de ser recebida como membro da igreja cristã, ela se preparava para o batismo por 3 anos. E depois de 3 anos, ela ainda podia ser martirizada, né? Então, naquela época era assim. Agora, hoje, o cara nem é batizado e já quer... eu sou o mestre, eu estou aqui para ensiná-los, trazer a minha luz para vocês. Exatamente. É surreal. Ele quer amenizar as dores da grande tribulação. É absurdo, cara. Então vai ser lá na Augusta, que viu lá que eu aluguei. Vai ser na Augusta, então, que foi lá que eu aluguei. Vai ser semana que vem. Então vai ser na Augusta. Vai ser semana que vem, se não eu faço uma história. E hoje, falando que não tem mais tempo, não tem mais curso, eu quero ver se tirar do seu cu pra devolver esse dinheiro. Do meu? Acabou. E do seu também, né, Vitor? Porque todo mundo Acabou. recebeu aqui. Você é a responsável por essa merda toda. Você é a responsável, eu te pago metade do rendimento pra isso. Acabou. Não vou mais admitir isso. Não vou mais admitir. Aliás, eu vou fazer uma história agora falando sobre isso. Agora. Ficou bravo aí. Irritou. Esquecendo que tecnologia pagou também. Mano, eles estão assistindo. Olha lá, ele passou agora todo o estresse, toda a raiva, agora ele vai fazer uma história, olha lá. Ele já incorpora outro papel já. Um outro personagem, exatamente. Boa noite, Marlene. Olá, gente, tudo bem? Hoje, durante a transmissão do curso de Kabbalah, né, nós tivemos esse probleminha, mas esse material subirá hoje para vocês, no máximo amanhã. Olá, gente, tudo bem? A gente tá... Esse é o Boninho. Agora, olha ele aqui, ó. Negócio é o seguinte, ou você coloca uma advertência nessa garota, na semana que vem ela não recebe salário, eu desci a mão nela, pela falta de respeito dessa filha da puta, eu desci a mão nela, ela tem que conversar com a Deni, ela tem que conversar com ela, porque elas trabalham, porra! Foi na psicóloga hoje, a psicóloga falou que ela não tem nada, uma filha da puta dessa, que me xinga, que me menospreza, tô mandando ela ligar pra Deni, ela me manda tomar no cu, como é que pode um negócio desse? Que eu não tô achando aqui que tava as capas, que não era pra ter tirado. Eu só tô pedindo pro Vitor mandar mensagem pra Deni pra falar pra trazer essa sacola. Simplesmente isso. E eu jurava, repito, que era cachorro latindo lá atrás, um pinto, mas não é, mas parece muito. Que não era pra ter tirado. Eu só tô pedindo pro Vitor mandar mensagem pra Deni pra falar pra trazer essa sacola. Simplesmente isso. Não tô causando nada, não tô falando nada. Só falei isso aqui e ele tá putinho porque ele tá fazendo outra coisa. Ah, meu Deus. Negócio é o seguinte, ou você coloca uma advertência nessa garota, na semana que vem ela não recebe salário, eu desci a mão nela, pela falta de respeito dessa filha da puta, eu desci a mão nela, ela tem que conversar com a Deni, ela tem que conversar com ela, porque elas trabalham, Pronto, é isso. Eu desci a mão nela, e conforme o senhor disse, ele pode responder. Você já fez a denúncia formal no Ministério Público? Sim, já foi denunciado, então foram denunciadas agressões, e foi denunciado também intolerância religiosa. A questão do diploma, que ele até gravou aí um story, você até mostrou aí hoje, né? Isso. O do diploma falso, ele demonstrou interesse em comprar um diploma falso de teologia, porque ele queria
gerar uma autoridade para debater com o Rodrigo Silva. Então, Isso. naquela O época, arqueólogo. tentando chamar a atenção do Rodrigo Silva para debater com ele queria se apresentar como teólogo também. Então, ele chegou para a Daniele e falou, olha, você compra o diploma, paga o que precisar e eu quero esse negócio rápido. E aí a Daniele responde para ele que não é bem assim, que demora, né, para conseguir diploma falso, só que essa compra não se concretizou. Então, verdade seja dita, essa compra não se concretizou. Então, a respeito do diploma falso, eu não fiz nenhuma denúncia, porque ficou apenas nos atos preparatórios, né? E o direito penal não pune ato preparatório. E ele queria muito esse diploma. Eu vou exibir esse vídeo aqui, ele tentando se explicar. E depois ele fala que ele é teólogo, mas como os nossos irmãos do primeiro século. Fala isso, aí ele apela para esse argumento, né? De que não, eu não sou teólogo formado, porque... Autodidata. Aí ele fala que ele é teólogo livre, né? Então é autodidata. Engraçado que o Mastral também usava esse mesmo argumento, de que é autodidata, aprende sozinho e tal. Aí fica fácil, né? A pessoa não quer sentar no banco 5 anos de faculdade, fazer um curso de teologia igual eu fiz, né? Sendo que depois que você forma, você observa que você não sabe nada, que você ainda precisa estudar muito mais, aí o cara lê ali meia dúzia de livros e já se autodenomina teólogo. É brincadeira, né? E quer debater com arqueólogo. Tudo bem com vocês? Eu venho aqui em nome de Jesus. Eu venho aqui com a graça do nosso Senhor, Hashem Adonai, para poder desmentir alguns ataques que estão sendo feitos à minha pessoa. Eu evito, porque eu não gosto de dar exposição para esse tipo de coisa, mas a minha equipe jurídica pediu, né? Então é algo bom também para os seguidores, vocês ficarem sabendo de algumas coisas que estão rolando. Vocês sabem que eu rompi totalmente meu vínculo com as trevas, e as pessoas dessas religiões que cultuam essas forças demoníacas, então quimbanda, satanismo, todas essas tradições estão se levantando na internet para fazerem falsas acusações à minha pessoa. Uma delas, que seria cômico se não fosse trágico, é que eu teria comprado um diploma de teologia, algo que vocês podem desmascarar agora mesmo, basta uma visita ao portal do MEC. Mas ela não disse que ele comprou, isso é interessante ver, né? Na entrevista, ela não disse que ele comprou, ela disse que ele pediu para que ela comprasse e providenciasse, né? Sim. E ela explica. E a compra não se concretizou, né? Tanto é que ele não tem diploma de teologia. Muito bem. Estão se levantando na internet para fazerem falsas acusações à minha pessoa. Uma delas, que seria cômico se não fosse trágico, é que eu teria comprado um diploma de teologia. Algo que vocês podem desmascarar agora mesmo. Basta uma visita ao portal do MEC. Eu sempre fui um teólogo totalmente independente porque eu não acredito muito nessa teologia institucionalizada. Mas, doutor, o Cabo está dizendo aqui o seguinte, ó. Doutor, pastor, teólogo, né? O senhor tem um monte de diploma, né? O cara está dizendo o seguinte aqui, ó. Sem discurso de ódio, é orar por ele. Não dá só para orar por um cara que quer enganar a igreja. O cara que diz que ele é responsável por abrir as portas do inferno e que por causa dele, se você compartilhar os vídeos dele, vai amenizar, não dá para resolver, mas vai amenizar as dores da grande tribulação, aí você quer que eu faça o quê? Orar pelo cara? E não venha aqui desmascarar? E não tem nenhum discurso de ódio aqui, não. Eu não estou mandando ninguém bater nele, ninguém agredir ele. Pelo contrário, o agressor está sendo ele. Confesso, inclusive. Ele que bateu. Então não tem nenhum discurso de ódio, não. Agora, o que a gente está expondo aqui é a nossa opinião diante dos fatos, né? Fatos que estão aí, né? Eu acho que mais do que libertação, viu, Marcos? Ele precisa de uma cadeia, né? Se ele passar uns 6 meses, mais ou menos, lá, trancar, pô, mas de repente ele monta uma seita lá dentro. Aí fica ruim. Onde ele for, ele vai inventar alguma coisa para poder, primeiro, enganar as pessoas e vender. Agora, ele, na verdade, eu acho que ele, onde ele mais achou que ganharia dinheiro é onde ele está mais revoltado porque não está dando certo. Ele inventou de vender um culto salomônico, nem sei se fez. Já entrei no site dele hoje lá, o Mestre Vic, já é outra coisa. Vou até entrar aqui para a gente ver. Já mudou, já não é mais
O culto Salomão. Você entrou nesse site dele hoje? Deixa eu ver aqui. É o Mestre Vic, não é no Vanilla, não, é o Mestre Vic. Olha lá. Vamos ver. É o Círculo dos Iluminados, né? Agora outra coisa. Só que tem um precinho, né? Obviamente tem um preço. Encontra o sucesso com todos os setores da sua vida por meio de conhecimento espiritual profundo. O cara que está desequilibrado, batendo na mulher, dizendo que bateu nela igual um bicho. Ele disse isso. Ele disse. Ele disse. O que os membros têm a dizer sobre nossa comunidade. E tem um monte de testemunhos que certamente são falsos, né? São criados. Você deve ter ouvido falar porque a vida financeira e espiritual não se misturam, não é mesmo? E ele segue. Olha lá, os templários. Aqui somos todos um. Aos 23 anos continuou sua jornada de fé e se aprofundou num monte de coisa. Aí aqui tem as aulas, né? As masterclass, tá. Pronto para dar o passo que vai destravar todos os outros. Aí tem um plano iluminado, que é muito bom. Eu sugiro que você vá lá, se você está uma pessoa sem luz na sua vida e você quer luz, entra aqui e você vai pagar R$ 77,00 por mês e receber do Mestre Vic a luz que brilha nele. E ficar com a sua vida iluminada. Tem lá, R$ 77,00 por mês. Ou você pode ter o plano Ascensão, que é uma coisa um pouco mais elevada, mas custa 6 vezes R$ 55,53 a cada semestre. Meu irmão, é achar que o povo é babaca. Né? A Masterclass aí, a Masterclass Jesus Cristo, Espiritismo e Diferenças Teológicas. Olha para isso. Brincadeira. Diferenças teológicas, um cara que não tem teologia. Um cara que confessou que não fez curso de teologia. Mas é teólogo livre, né? Então, o teólogo livre, ele acorda de manhã e fala, eu sou teólogo e tá tudo certo. Basta entrar no portal do MEC. Portal do MEC. Aí tem aqui acesso antecipado a pré-lançamentos, carteirinha digital de membro, Masterclass Jesus Cristo, Espiritismo e Diferenças Teológicas. Módulo de letras hebraicas. Meu Deus. Espero você entre as colunas. Aí tem dúvidas frequentes e por aí vai. Inclusive, essa linguagem aí, entre colunas, é uma linguagem maçônica, né? Verdade. Justo e perfeito entre duas colunas. É uma linguagem maçônica que ele está usando, inclusive, de símbolo, linguagem maçônica para após a conversão. Então, é estranho, né? Demais. Tem a estrela que usa aqui, os símbolos, enfim. É isso aqui, cara. Segurando a espada com a estrela de Davi aqui em cima. Enfim, eu acho que ele está muito frustrado porque ele achou que ia abafar, que o servidor ia cair de tanta venda, mas não. Pelo jeito, não está conseguindo ter esse êxito. Eu acho que o fórmula de lançamento que ele assistiu não rendeu um 6 em 7, né, para ele. Não fez o lançamento, não fez a fórmula de lançamento como deveria, né? Agora, eu tenho que aqui reconhecer uma coisa, Israel. O Vic, ele conseguiu a incrível façanha de apanhar dos dois lados, porque ele apanha do lado dos ocultistas, inclusive lá ele apanha muito mais forte do que aqui. Aqui. É verdade. Lá o pessoal humilhou ele, não só expôs, não, mas humilhou ele. Então ele está apanhando da mão esquerda e da mão direita, ele está apanhando dos dois lados. E ele ficou nesse limbo, porque ele não está encontrando mais lugar no meio dos ocultistas, porque ele tinha sido escorraçado de lá. Inclusive, essa aproximação dele com o astral se deve em razão disso, porque já tinham exposto ele como mentiroso. Porque ele dizia lá no meio dos ocultistas que ele tinha sido iniciado em mais de 20 organizações diferentes e tal. Falava que ele era maçom, que ele era Rosa Cruz e tal. E quem é maçom tem uma carteirinha, quem é Rosa Cruz tem uma carteirinha. E foram investigar e verificaram que o cara nunca foi nada disso, né? Então ele foi desmascarado entre os ocultistas. O meio ocultista é muito menor do que o meio gospel, né? Então, a notícia se espalhou muito rápido e ele foi escorraçado. Ele está totalmente desacreditado
dentro do meio ocultista. E aí ele se aproxima do Mastral, começaram aquele namoro, né? Vamos chamar assim, aquele namoro ali, e acontece o que aconteceu, né? O Mastral deixou ele para trás aí, e ele, no dia que tivemos notícia, né, da morte do Mastral, ele falou que ele ia dar continuidade ao legado do Mastral, me atacou, né, falou que eu planejei sequestro do filho do Mastral, que eu me apropriei dos recursos dos direitos autorais do Mastral. Mentira, tanto é que eu fiz uma interpelação judicial contra ele, ele foi citado, respondeu judicialmente isso aí, e lá ele amansou igual um cordeirinho. É leão na internet e gazela na justiça, porque lá na justiça, aí ele explicou, não, eu não tive a intenção de ofender, eu só falei do que eu já tinha ouvido e tal. Lá ele é mansinho. Agora aqui na internet, ele já tinha, né, me atacado de maneira absolutamente irreal, né, e absurda. E esse aí eu vi que agora está tentando achar um lugar, porque não tem lugar no meio do ocultista, não tem lugar no meio da igreja, está aí órfão, né, solto, sem aliança espiritual nenhuma. Ele começou no judaísmo, né? Quer dizer, a transição dele do luciferianismo foi para o judaísmo. Aí inventou que... Não, o contrário, ele começou como satanista, depois virou luciferiano, né, que tem uma diferença entre um e outro, né? Satanismo, principalmente o satanismo moderno, tem o satanismo apenas como uma filosofia de vida, né, de libertação e tal. Eles não acreditam em entidades espirituais, demônios e tal. O luciferiano já acredita. E o luciferiano já tem o Lúcifer, o próprio Satanás, né, a figura desse anjo caído, embora eles não reconheçam assim, mas, enfim, tem a figura dele como uma figura de sacrifício pela humanidade. Eles entendem, né, que esse anjo caído, ele caiu, mas foi por algo altruísta, não foi pelo próprio ego e satisfação própria de Satanás, não. Ele se sacrificou pela humanidade para trazer conhecimento a todos. Esse é o entendimento do luciferiano. E aí, ele arrumou uma brigaiada também entre satanistas e luciferianos, e aí já caiu para o lado do judaísmo. E foi enquanto judeu que ele encontrou o Mastral e se converteu. Virou cristão. E agora, eu não sei se ele vai fazer o caminho inverso, porque no meio cristão... Inverso não vai, porque ninguém quer mais ele lá. Ninguém quer ele lá mais. Não tem como ele voltar. Talvez na cadeia ele encontre um lugar, né? Arrumar outra coisa. Talvez ainda tenha outras religiões aí, pode virar budista, islã, vai para outros caminhos aí. Não dá dinheiro, né? Não dá dinheiro, esse é o problema, né? Pois é. Vai virar budista, cara. Vai ser difícil ele convencer o pessoal do budismo lá. O pessoal não vai cair nesse papinho dele. Com esse temperamento ameno, ele vai ser zen budista. Vai ser zen? Não vai, cara. É complicado, né? Complicado. Já foi budista, já colocou aqui, ó. Já foi budista também, é verdade. Ele foi budista também. No site ele dele, já foi budista. Careca, tem várias fotos dele, é verdade. Careca, um monte de budista. Então. Pois budista, parece que não funcionou. Porque de zen ele não tem nada, não. Tem nada. Já pensou ele conversando com a monja Cohen umas 2 horas, 2 sentados conversando? Não dá. Então, cara... Se ele não bater nela, tá tudo certo. Meu Deus. O que será que ele vai fazer agora da vida, já que não deu certo a igreja? É isso. Então, eu espero que as autoridades tomem providências. Não dá para um camarada como esse ficar. E eu acho que a leitura que o senhor fez ela é corretíssima, né? Essas mulheres, elas são vítimas. E elas estão ali, talvez até numa síndrome de Estocolmo ali, quem sabe, né? Pode ser também, né? Vem nele uma figura espiritual, mitológica, não sei o quê, e acreditam que ele é o salvador mesmo e tem que ficar ao redor dele para poder se dar bem na vida. Pode ser que seja isso, pode ser que sejam somente vítimas puras e simples, né? Então ali não tem para onde ir e acabam ficando debaixo das asas do Vic Bonilha.
Se até Henri Cristo tem seguidor, Vicky Vanilla também vai ter. Isso aí é inquestionável, mas, né, isso não legitima, não traz nenhuma legitimidade, até porque as agressões dele são confessas. Ele mesmo está falando que agrediu. Então, é difícil, né, sustentar essa tese de que tudo foi por causa da bebida da pombagira na vida da Deni. E a Raquel também? Né? Difícil. O Matheus é sem vergonha, se você for. Deve ser, né? Deve ser. Ó, a Maria pergunta o seguinte: Maria, você vai escrever livro do Mastral? A Luciana Barros está escrevendo. Você vai escrever alguma coisa? Vamos sim. Na verdade, já está escrito. Já? Já fez depois da morte dele ou durante a vida? Na verdade, é uma biografia não autorizada. Então, ele já está escrito há um bom tempo, né? Aí a gente está pensando como que a gente vai lançar, ou até mesmo se vai lançar, estamos ainda pensando sobre isso aí. Massa, cara. Muito bom, muito bom. Mas já tem previsão, não? Assim, não. Se for lançar esse ano ainda, não? Não tem previsão ainda. Não tem previsão. Vamos ver cenas dos próximos capítulos, né? Vai incluir o Bonilha nisso aí, não? Oi? Não, o Bonilha é posterior, né? Então... herança maldita. Fazer uma atualização. Então... teria que ver isso aí. Mas eu já também, depois dessa biografia não autorizada, eu escrevi também um compilado, como se fosse uma resenha de todos os livros do Mastral. E aí eu já estou subindo ele para a plataforma do Amazon, que isso aí já não é a biografia, né? Falando sobre cada livro do Mastral, trazendo ali um apanhado geral do que ele realmente ensina dentro desses livros. Até para as pessoas não terem que ler ali 1.000 páginas, 2.000 páginas, porque os livros são bem grossos, né? Então, lendo esse livro que eu já escrevi, que foi depois da biografia, vai facilitar o entendimento do pessoal sobre as obras do Mastral. Muito bom. A Marcela pergunta aqui, ó. É verdade que o Vic já desistiu da face de crente dele? Não, tem um recado dele aqui para os crentes. Olha, escuta aí. Na internet, que o Vic veio para o cristianismo tirar dinheiro de crente, que ele quer abrir igreja. Eu quero que vocês e a igreja vão pra puta que eu pariu. Sabe por quê? Porque eu não preciso do dinheiro de fudido de vocês. Eu não preciso. Negar o luciferianismo. Bora fazer a live com o Maurício Zimmermann e o Mariel Marra. Fazer uma live aqui, né? Fazer um bate-papo. Vamos combinar. Bora. Gente, foi muito bom esse papo. Falta falar alguma coisa, doutor Mariel Marra? Falta falar da intolerância religiosa, né? Intolerância. Aquilo ali vai dar alguma coisa? Então, ele gravou um vídeo, acho que há 3 dias ou 4 dias atrás, juntamente com a Antônia, né, com a Deni, ex-esposa dele, e ele aparece quebrando a imagem daquilo que é chamado de pombagira, né? E ali, naquele vídeo, ele dá a entender que está libertando aquela mulher, porque ela foi escrava daquelas entidades e tal. Em tese, assim, qual que é a explicação dele e o que ele tem falado em defesa? Eu acredito que ele vai responder a um processo porque ele publicou, né? Eu já fiz a denúncia no Ministério Público de São Paulo, teve uma entidade não governamental, uma ONG, que também já ajuizou uma ação contra ele. Isso está lá no TRF3, né, na Justiça Federal. Essa ação já está ajuizada. E o que está por trás disso é exatamente a questão da intolerância. Ele diz na defesa dele que o martelo era dele, o espaço era dele, logo ele podia quebrar as imagens. Isso que ele fala, em partes é verdade. Porque, por exemplo, eu, que já fui do ocultismo, quando eu tive um encontro com Jesus em janeiro de 2000, eu queimei tudo.
né? Eu fiz isso. Peguei todo aquilo que eu tinha, meus livros, altares, pingentes, né, colares e tal, anel, tudo que eu tinha do ocultismo, eu joguei fora. Eu não doei para ninguém, óbvio que eu não ia fazer isso, eu não coloquei à venda, né? Uhum. Então, eu, de fato, destruí aquilo que era meu. Beleza. Só que eu não gravei vídeo e coloquei isso na internet. Quando ele faz isso, aí sim, ele pratica a intolerância religiosa e traz um discurso de ódio contra algumas religiões, né? E ele fere o sentimento religioso. Esse é o bem jurídico tutelado pela Lei 7716, que exatamente protege as religiões, e não é só religiões de matriz africana, todas as religiões desse tipo de violência. E por que eu, como cristão, protestante, conservador, denunciei o Vic pela intolerância religiosa? Não é porque eu defendo a quimbanda, o candomblé, isso aí até desmonta também essa tese do Vic, né? Estou sendo perseguido pela esquerda, estou sendo perseguido por satanistas. Obviamente que não, porque aqui está um pastor evangélico, protestante, conservador, de direita, que não tem nada a ver com a esquerda. Então, essa tese dele é furada. Agora, por que eu denunciei ele por intolerância? Porque eu conheço história. O protestantismo no Brasil já foi minoria. Eu sou a 4ª geração de batistas na minha família. A família Marra, aqui no Brasil, é a 4ª geração. E o meu bisavô, há mais de 60 anos atrás, ele foi vítima de intolerância quando ele chegou aqui no Brasil. Os protestantes, nesse tempo, eles diziam, né, os católicos principalmente, diziam que os protestantes eles tinham pé de bode, que tinham parte com o capeta. Isso então, mesmo. Os missionários, quando iam pregar em praça pública, eles tinham descalço. Eles tinham que pregar descalço para mostrar para a população que aquilo que os padres diziam a respeito deles era mentira. Além disso, a minha família ela é descendente de judeus sefaraditas que vieram para o Brasil fugindo da Inquisição. E diferente do Vic que tenta ostentar, né? Não, eu sou judeu, eu sou sacerdote e tal. Para mim isso aí não quer dizer nada. Mas a questão da intolerância é algo que realmente me incomoda. Porque, como judeu, minha família já foi vítima de intolerância, já foi vítima de perseguição. E como protestante, a minha família também já foi. Então, independente de religião, gente, a gente não pode agredir o sentimento religioso do outro. Eu posso discordar, assim como eu estou aqui expondo minhas discordâncias teológicas, antropológicas, factuais, eu posso discordar. Mas você chegar, gravar um vídeo, quebrando imagens, isso aí nem é cristão. Conforme eu até mencionei no início da nossa live, os iconoclastas eles foram rechaçados pelo próprio Lutero. Isso não foi aceito dentro da Reforma Protestante. Né? Então, Vic, vai aí para o fundinho da sala e vai aprender mais sobre história da igreja, porque você está indo aí por um caminho muito, muito, muito equivocado. Você perdoe o menino, ele não estudou, né, doutor? Ele não estudou. Ele preferiu ser o teólogo livre. Aí não sabe, né? Não sabe o que fala. Gente, começamos com o doutor Mariel Marra, uma live muito proveitosa. Eu sugiro que você compartilhe, né? Faça aquilo que o próprio Baunilha sugeriu, compartilha, coloca nos grupos da tua igreja, para que as pessoas possam parar de se enganar. A gente tem feito esses alertas aqui e pedir para você compartilhar, nem esse senso de urgência que esses caras colocam para poder aparecer. A ideia aqui é mostrar para as pessoas, para não caírem no golpe do Baunilha. O golpe do Baunilha ele é perigoso e ele tem feito muitas pessoas. Sabe o que as pessoas estão fazendo? Estão dando pix. As pessoas estão acreditando no que ele está falando. As pessoas começam pouco a pouco, e o doutor pode confirmar, a se interessar por ocultismo, porque ele começa a falar umas palavras lá relacionadas à cabala, começa a sugerir livros que são esotéricos, que são ocultistas. Daqui a pouco o cara está achando que é normal o cristão. Poxa, por que Salomão sabia tanto sobre demônio
e eu não posso saber. Aí o cara vai e compra um livro que fala sobre demônio, sobre essa questão mais espiritual, então, mais demoníaca, melhor dizendo. Então, tem que ter muito cuidado com figuras como esse, Baunilha. Por isso que é importante que você pegue essa live, compartilha, porque a gente está conversando com alguém que é esclarecido, é pastor, é teólogo e também é advogado e está vendo aí, né, está trazendo para a gente os fatos de quem é esse verdadeiro camarada aí, o Vitor Stavali, que na internet é leão, mas quando chega lá na justiça, na frente da justiça, ele é gazela, foi isso que o senhor falou? Lá ele fala que não teve intenção, que foi tudo um mal entendido. Pois é. E nem é tão rico assim, né? Porque ele vende uma ideia de que é trilionário, que não sei o quê, e na realidade não é tão bem de vida assim quanto ele diz que é. Bom, doutor Mariel, foi um prazer estar com o senhor mais uma vez aqui conversando sobre esse assunto. Vamos esperar que outros assuntos possam surgir para a gente desmascarar esses demônios que têm tentado atormentar a igreja. Obrigado. Obrigado, Israel. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Precisando, só me chamar que eu volto. Tchau, tchau. Gente, conversamos com o doutor Mariel Marra, advogado. Sim, tem um Instagram, ele até colocou nos comentários aqui, né? Corram lá, terminando aqui a live, e sigam @Mariel Marra para você ficar antenado. Ele tem compartilhado algumas informações interessantes lá, inclusive, depois nós vamos saber sobre o livro, né? Uma biografia não autorizada que ele já escreveu sobre o Daniel Mastral. Vai ser bem interessante para quem quer saber um pouco mais do bastidor de quem era o Marcelo, né? O Marcelo. Bom, agora o assunto é o Vic Baunilha. A gente vai continuar acompanhando esse personagem. Vamos ver até onde vai. Como foi dito aqui, foi feita uma denúncia já por conta dessas agressões que ele mesmo disse que fez às suas companheiras, né? A sua companheira, mas há provas, pelo menos em áudios, em conversas, que ele admite ter feito isso. Isso é muito grave, isso é completamente intolerável, não dá para tolerar uma situação como essa. Bom, obrigado mais uma vez pela audiência. Se inscreve nesse canal e ativa a notificação quando a gente voltar. Estiver ao vivo, você vai ser o primeiro a saber. Beleza? Obrigado, pessoal, pela audiência de sempre. Tchau, tchau.